Alô, pessoal, vocês me escutam? Ah, perfeito. Então, boa noite novamente para todos vocês. Vou pedir uma desculpa em relação à minha câmera, que troquei de máquina e a minha câmera agora fica no nível do teclado, então eu acabo não conseguindo estar focada exatamente na câmera olhando para vocês. Então, meu nome é Vanessa Yuri, eu sou a gerente de marketing da Huawei Digital Power aqui no Brasil. É um prazer estar aqui com vocês novamente em mais um webinar aqui falando de solar. E hoje eu vou ser ágil aqui na minha introdução, também porque o tema de hoje é um tema que vem sendo bastante comentado nos fóruns que nós vimos participando, Fórum GD, por exemplo. Nós temos falado bastante sobre segurança ativa dos sistemas fotovoltaicos, mais especificamente falando sobre riscos elétricos. Então, hoje, nós vamos trazer aqui o Nelson Stanis, que já se tornou um super especialista no tema. Ele vai estar aqui com a gente para falar bastante sobre um estudo interessante que ele vem fazendo com o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da UFSM, que é a Universidade Federal de Santa Maria, lá no Sul. E hoje ele vai compartilhar os entendimentos que ele e o pessoal lá da universidade chegaram aqui com vocês, tá bem? Só lembrando, a gente tem a nossa caixinha aqui de conversação. Por favor, vocês coloquem as perguntas indicando com ponto de interrogação ao final dela, que a própria plataforma já consegue fazer uma triagem das perguntas aqui com vocês, e fica mais fácil para o Nelson poder ir respondendo ao longo da apresentação ou ao final dela, para uma sessão rápida ali de perguntas e respostas. E no final também nós vamos ter um quiz premiado, como a gente costuma fazer, onde a primeira maior pontuação recebida vai levar um box de brindes exclusivos aqui da Huawei dessa vez, tá bom? Então, Nelson, se você puder abrir a sua câmera, eu vou passar aqui o palco para você. Obrigado, Vanessa. Você me escuta? Perfeitamente. Legal. Bom, boa noite a todos. Obrigado pela presença em mais um webinar. Esse webinar, ele é feito para vocês. A gente gosta de transmitir conhecimento, né? Então, como a Vanessa comentou, a Huawei tem um projeto de pesquisa e desenvolvimento que uma das linhas de pesquisa é do fenômeno do arco elétrico e do detector de arco elétrico, né, detector interruptor de arco elétrico, que é o AFCI, que a gente vai abordar aqui na apresentação. Então, eu preparei um material para a gente falar sobre o arco elétrico, contar um pouco sobre o AFCI. Depois eu vou mostrar alguns vídeos, inclusive um dos vídeos gravados lá na universidade, com o fenômeno acontecendo, né, a gente explicando, e depois colocamos um inversor Huawei com a FCI, mostramos o detector de arco elétrico atuando com precisão, e vamos falar um pouco sobre regulamentação aí, que teve uma novidade na portaria do Inmetro, tá? Na nova portaria 140 do Inmetro. Eu vou compartilhar minha tela, começar a apresentação. E aí eu vou também olhando as perguntas na medida do possível e tentando responder também na medida do possível. Então fique à vontade para fazer perguntas e a gente vai interagindo aqui. Bom, como faz um tempinho já que a gente não faz webinar, eu vou falar rapidamente, aí acredito que tem participantes aí que estão vendo pela primeira vez, introduzir rapidamente a Huawei, que é uma das maiores empresas do mundo, além dos negócios relacionados à energia solar, storage, mas também é empresa de telecom. Então, agora tem se falado muito do 5G, então a Huawei é muito forte na parte de telecom, também na parte de consumer, né, de produtos para empresas e para pessoas também, né? Inclusive estou com o relógio da Huawei aqui. O notebook que eu uso é Huawei, então é realmente uma das maiores empresas do mundo. Aqui alguns números: 195 mil funcionários, mais da metade deles alocados em pesquisa e desenvolvimento.
terceira empresa que mais investiu em pesquisa e desenvolvimento no mundo nos últimos 10 anos. Atua em mais de 170 países. Vou passar bem breve aqui. E aqui alguns fatos aqui para dar uma dimensão do tamanho da Huawei. 44ª maior empresa do mundo no ranking da Fortune. Nona marca mais valiosa do mundo. Então, nesse quadro aqui da direita, a gente vê aqui marcas mais valiosas do mundo e a Huawei entre elas. Né? E a empresa que mais aplicou patentes, mais aplicação de patentes entre 2016 e 2020 no mundo. Tá? Então, isso mostra o tamanho da Huawei e também o quanto ela é focada em inovação, né, em desenvolvimento, em trazer novidades para todos os setores que atua. Tá? Aqui, rapidamente, como eu comentei, a Huawei tem a parte de telecom e um fato interessante é que 95% da população brasileira é atendida pela Huawei em telecom, de alguma forma. A gente tem... E agora a novidade, né? Agora não, desde junho de 2021, a nova divisão, a nova unidade de negócio, que é a Huawei Digital Power, que é justamente para focar em solar, armazenamento de energia, data center facility, entre outras coisas. Tá? Não quer dizer que a Huawei é nova em solar. A Huawei já tem mais de uma década com inversores fotovoltaicos. A única diferença é que agora tem uma divisão exclusiva para se dedicar nessa linha de produtos, nessas linhas de produtos. E aí, para finalizar, também a Huawei não é nova no Brasil, 24 anos no Brasil, com uma estrutura gigante. Esse daqui é o prédio que a gente trabalha em São Paulo, né? Mas tem outros escritórios pelo Brasil e tem esse centro de distribuição e logística todo operado por 5G. Então ali é tudo autônomo, é muito interessante. Tem até algumas matérias sobre esse centro de distribuição. É todo operado por 5G já, muito interessante. Agora sim, vamos para o tema do nosso webinar. Uma introdução sobre o arco elétrico, que é um fenômeno, apesar talvez de não ser tão comum no nosso dia a dia, mas na verdade ele não é um fenômeno novo. Ele tem algumas aplicações na indústria. Então, por exemplo, a solda, o processo de soldagem, ele é feito através de um arco elétrico. Tem fornos de aplicação industrial que também utilizam o arco elétrico para fonte de calor e corte de metais também. Alguns tipos de corte usam o arco elétrico. Então, isso, só nessa introdução aqui, a gente tem uma noção do tamanho que esse fenômeno pode ter, né? Da talvez grandeza de destruição que ele pode ter. E aqui à direita um vídeo, eu vou rodar ele. Esse daqui é um vídeo onde a gente aproxima os condutores aqui e depois afasta. Aqui está passando uma corrente, afasta eles e é gerado o arco elétrico. Aqui foi afastado mais rapidamente e gerou esse fenômeno bonito aqui. Mas isso, na verdade, é porque não dá para ficar, mesmo no ensaio, não dá para ficar muito tempo com o arco elétrico acontecendo, porque a temperatura é altíssima, acaba esquentando. Aqui no caso isso aqui foi gravado lá na Federal de Santa Maria também, onde a gente tem o projeto de P&D, e não dá para ficar muito tempo, porque derrete tudo aqui, acaba estragando a bancada, de tão poderoso que é esse fenômeno. E aqui, nesse caso desse vídeo, foi ensaiado com 320 volts e 8 amperes. Então, são números aí até muitas vezes menor do que a gente encontra em instalações fotovoltaicas. Tá? A gente vai falar um pouco também sobre tensão, porque também muito se diz que baixos níveis de tensão não causam risco do arco elétrico. Então, a gente vai provar que não é bem assim. Tá? Bom, falamos do arco elétrico, que é aquele fenômeno, a gente vai aprofundar mais nele. Tá? Mas
dispositivo que faz a detecção e interrupção, ou seja, o dispositivo que protege desse caso esse fenômeno aconteça, o dispositivo que vai fazer a detecção e a interrupção desse arco é o AFCI, que do inglês é Arc Fault Circuit Interrupter. Então, o AFCI, quando detectado um arco elétrico no lado CC, quer dizer, na verdade ele vai detectar e ele interrompe o circuito, extinguindo esse arco. Então, é a maneira mais eficaz de se fazer isso. Esse ensaio aqui, esse vídeo aqui, ele não foi feito no Brasil, ele é um vídeo já de mais algum tempo, mas eu vou mostrar no final da apresentação um vídeo já do AFCI sendo testado aqui no Brasil. Eu acho muito bacana trazer esse conhecimento, né, trazer essa pesquisa aqui para o Brasil. Isso faz com que até, né, todos nós aqui do setor, porque a gente vai divulgando essas informações, né, mas que a universidade tenha mais conhecimento, né, que todos nós tenhamos mais conhecimento sobre o fenômeno. Eu confesso que me assusta, né, me espanta, depois que eu vi na prática esse fenômeno, ele me espanta mais do que antes. Tá? Então, realmente é um fenômeno que a gente não pode brincar. Tá? Como que ele detecta o arco elétrico? Então, quando há ruptura do ar, porque o arco, na verdade, se a gente for pensar, a corrente passando, ao invés dela estar passando aqui no condutor, seja no cabo, no conector, né, ela está passando pelo ar. Então, para isso acontecer, precisa ter a ruptura dielétrica do ar. É o mesmo princípio de um raio. Então, o raio, há a ruptura dielétrica do ar e a corrente ela passa da nuvem para o solo ou do solo para a nuvem. Também esse é um outro tema, tá? Mas só fazendo uma analogia que o arco elétrico é um fenômeno semelhante, algumas guardadas as proporções, é claro. Tá? Então, há a ruptura dielétrica do ar e a corrente passa pelo ar, ao invés dos condutores, e isso causa uma temperatura altíssima. Eu vou mostrar também num outro vídeo. Tá? Na verdade, agora, eu vou mostrar agora. Então, aqui a gente tem um ensaio. Esse vídeo, acho que ele rodou bastante pela internet, então alguns de vocês já devem ter visto, já devem ter tido a oportunidade. Esse vídeo foi feito no Brasil, também, lá na UFSM. Tá? Então, o que se mostrou aqui? Uma má conexão do lado CC. No caso aqui, foi feita uma má conexão do MC4, uma desconexão do MC4 enquanto tinha um fluxo de potência ali. Uma energia passando por esses conectores. Mas assim, o MC4 foi só uma forma de expressar esse fenômeno um pouco mais na prática. Né? Então, ao invés de ter aqui as barras de cobre, né, a gente colocou o conector MC4. Tá? Mas isso poderia ser também mostrado de outras formas também. Tá? Mas quando a gente tem uma má isolação aqui no lado CC, houve o arco elétrico aqui dentro, a gente não consegue ver, obviamente, porque o conector está tampando a nossa visão, mas aqui em cima é a imagem real, aqui embaixo é a câmera térmica. E a câmera térmica, ela mostra a temperatura aproximada. Na verdade, assim, esse também é um ponto interessante. Como a diferença de temperatura do fenômeno, né, do arco elétrico e, consequentemente, do conector, enfim, é tão grande em relação à temperatura ambiente, acaba que a câmera ela não consegue pegar muito bem, com muita precisão, qual que é a temperatura do fenômeno. Tá? Isso também está avançando lá na pesquisa com a universidade e eles estão buscando outros métodos para medir melhor a temperatura que esse arco pode chegar a níveis de tensão e corrente de string. Tá? Mas aqui é só para a gente ter uma ideia. Então, em cima temos a câmera convencional, embaixo a câmera térmica, mostrando a mesma imagem, tá?
ao mesmo tempo. Então, a gente viu que tem o arco aqui, o conector ele começa a derreter, e aqui embaixo, as cores mais claras, né, o branco é a maior temperatura. E aqui começou um incêndio no próprio conector, e esse incêndio foi se alastrando, alastrando. A temperatura vai subindo de tudo e vai consumindo o próprio conector. Tá? E isso continua. Aqui, o incêndio começa a cessar porque ele já consumiu tudo que ele conseguiria consumir. Mas numa instalação, na vida real, né, vamos colocar assim, talvez ele encontrasse mais coisas para consumir, né, seja cabos, seja outros conectores, seja o módulo fotovoltaico. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver módulo queimado, e o fogo consome tudo mesmo, tá, dos próprios módulos fotovoltaicos. Então isso só vai alastrando o problema. E a gente percebe que aqui no final a temperatura ainda está muito alta, né, no que sobrou do conector e no próprio cabo, né? Então isso mostra a grande temperatura que o fenômeno atinge, né, e acaba estragando os componentes, né? Isso tem que pensar como um risco da instalação, né, disso se alastrar ainda mais, porque aqui é um ambiente controlado, só tinha o conector para ser consumido. Aqui, esse é um vídeo que foi gravado recentemente, há poucos dias, tá? Lá no Instituto de Redes Inteligentes da Federal de Santa Maria, onde a gente tem esse P&D. E aí nesse vídeo a gente explica um pouco mais na prática como um pouco mais sobre o fenômeno. Tá, eu vou compartilhar ele aqui na própria plataforma. E esse vídeo tem áudio, né? Então a gente vai explicando. Aqui o professor Lucas Belinasso, que é professor lá da Federal de Santa Maria e também participa desse projeto aí nessa linha de pesquisa. Tá? Eu vou rodar o vídeo, aí como tem o próprio áudio, eventualmente eu interrompo, faço algum comentário, é isso. Fique à vontade também para fazer comentários aí no chat ou alguma pergunta, enfim. Fala pessoal, meu nome é Nelson Tanice e hoje eu estou aqui na Universidade Federal de Santa Maria, onde a Huawei tem um projeto de pesquisa e desenvolvimento com uma linha de pesquisa na investigação sobre o fenômeno do arco elétrico, que é o que a gente vai mostrar aqui hoje na prática. Então, eu estou aqui com o professor Lucas Belinasso, que é pesquisador e está envolvido no projeto. Então, Lucas, queria que você mostrasse um pouquinho aqui dos ensaios que a gente vai fazer sobre o arco elétrico. Depois a gente vai mostrar a solução para esse problema. Queria que você explicasse um pouco aqui do que está sendo desenvolvido. Claro. Nós vamos fazer 3 testes de arco elétrico para demonstrar o fenômeno. Esse é o nosso protótipo que desenvolvemos aqui no laboratório. Ele é composto de 2 barras de cobre em que a gente passa a corrente de um sistema fotovoltaico. Eu acho que travou para vocês? A gente vai separar essa barra de cobre para demonstrar o fenômeno do que acontece com o arco elétrico. No primeiro teste que a gente vai fazer, a gente está agora com uma tensão de 500 volts e corrente de 8 amperes, que são valores comuns, convencionais aí para geração distribuída em residências, né? Então, a gente vai começar o arco elétrico aqui. O arco elétrico ele é gerado aqui com ar ionizado e a corrente elétrica passando por aí. A gente não pode deixar muito tempo, porque vai gerar um aquecimento muito grande nisso daqui. Então vamos separar, já está acontecendo um arco elétrico, como vocês podem verificar. Esse arco elétrico ele é causado, né, por mau contato, problemas de conexões, né, e então é um problema que pode gerar inclusive fogo, incêndio, pela grande energia que é concentrada num único ponto. Neste segundo teste agora, a gente vai testar o arco com uma tensão de 80 volts e corrente de 16 amperes que já está passando aqui pelo cobre. Essa tensão de 80 volts e corrente de 16 amperes
não foram escolhidas por acaso. A tensão de 80 volts está na norma dos Estados Unidos como tensão mínima necessária para a obrigatoriedade da proteção contra arcos elétricos lá de corrente contínua. Já a corrente de 16 amperes é uma corrente que está sendo utilizada em novos módulos fotovoltaicos de alta corrente. Então, e essa questão da corrente é muito importante porque quanto maior a corrente, maior a facilidade da ignição do arco elétrico. Então, vamos iniciar o nosso teste. Podemos ver que mesmo com 80 volts o arco continua, né, se mantém por vários segundos aqui, indefinidamente. Vamos desligar. Mesmo com tensão baixa de 80 volts, ocorreu um arco com grande concentração de energia, então por isso a gente tem que separar aqui, isso é perigoso para a criação, talvez, de risco de incêndio. Agora, no nosso último teste, a gente vai testar o sistema fotovoltaico com corrente de 8 amperes, tensão de 500 volts, conectado agora a um inversor, que nesse caso é um inversor da Huawei, que ele possui a proteção AFCI, que do inglês é Arc Fault Circuit Interrupter. Essa proteção, ela monitora a tensão e corrente do sistema fotovoltaico e identifica os padrões do arco elétrico, atuando rapidamente para desligar o inversor e assim interromper o arco elétrico. Então vamos iniciar aqui o nosso teste, que já está passando a corrente de 8 amperes aqui no nosso gerador de arco elétrico. Podemos ver que o arco iniciou e logo foi extinto pelo inversor, o inversor se desligou agora, né? Então, de fato, o inversor conseguiu atuar nessa proteção para evitar a propagação de fogo, né, e talvez um incêndio. Isso mostra a importância desse tipo de proteção, principalmente em instalações de telhado, né? E a gente viu a atuação aí em milissegundos do AFCI, extinguindo o arco e evitando um incêndio. Existem normas internacionais já de proteção contra arco elétrico nos Estados Unidos, normas da IEC, e aqui no Brasil, né, já tem uns grupos de trabalho lá vinculados à BNT, que já estão avaliando essa questão da necessidade desse tipo de proteção, né, de arco elétrico para proteção ali de pessoas e também de patrimônio. Bom, então, como vocês puderam ver aí, 3 ensaios realizados, 2 sem o AFCI e 1 com o AFCI, mostrando a diferença. Então, no primeiro, o propósito era mostrar um valor de tensão e corrente um pouco mais comum, vamos colocar assim, em instalações residenciais. No segundo, a gente testou uma tensão de 80 volts, que seria quase a tensão de 2 módulos em série. Tá? A gente viu que naquelas condições, dentro da norma IEC 63027, já sustenta o arco elétrico, né? A gente testou com 16 amperes, porque é um nível de corrente já encontrado em alguns módulos aí, que também estão sendo aplicados em instalações residenciais, tá? Em algumas ocasiões. Então, isso mostra que não está diretamente relacionado à tensão, né? Não quer dizer que tensão baixa não vai ter o risco do arco. E a gente pode relacionar mais a potência do arco, né? Então, quanto maior a potência do arco, mais forte ele vai ser, tá? E esses parâmetros estão sendo estudados com mais profundidade, né? Esse fenômeno, como eu falei, ele não é tão conhecido no setor, então esse é o propósito desse P&D. Esse P&D ele começou no início de 2022, então ainda tem algum trabalho para ser desenvolvido. Eu vi pessoal comentando sobre EPI, e
vocês têm razão. Eu acredito, apesar de ser um ambiente controlado de laboratório, pelo menos o óculos de proteção, porque esse fenômeno não é legal ficar olhando para ele, pode causar um problema na vista. Tá? Vamos lá. Teve uma pergunta sobre o FCI, se o inversor identifica. Se a gente voltar no vídeo aqui, a gente vê que o inversor está em operação. Vamos lá. Antes de realizar, ele está com as luzes verdes. E depois que identificou o arco, ele está piscando duas luzes vermelhas. Então, é uma forma do inversor comunicar que foi identificado, que o FCI atuou, tá? Foi identificado o arco elétrico. Sobre energia e tempo, vamos lá. Estamos um pouco mais técnico agora. National Electric Code 2017, seção 690, que é dedicada a instalações fotovoltaicas. Ponto 11, nesse caso específico, para sistemas de telhado, falando do AFCI. Então, 690.11 trata do AFCI, esse daqui é o código norte-americano. Diz que sistema fotovoltaico operando com tensão de 80 volts ou maior deve ser protegido pelo AFCI. A gente mostrou que os 80 volts eles conseguem sustentar um arco, ainda mais um nível de corrente mais alto que está sendo praticado pelo mercado. Tá? Óbvio que a energia do arco ela vai variar com a potência do que está passando ali para formar esse fenômeno. Então a gente viu fenômenos até um pouco parecidos, né, com níveis de tensão muito diferentes, mas a potência um pouco mais parecida, apesar que o 80 volts tinha menos potência circulando na string. Mas aí tem outras componentes, né? O que na verdade se mede é a energia do arco. Então, a UL 1699B, que é uma norma norte-americana sobre que trata especificamente dos ensaios pro FCI, ela fala que a detecção deve ser feita em um arco com energia, a energia do arco de até 750 joule, tá? Ou 300 watts, o que vier primeiro. Tá? Então, o que acontecer primeiro? Energia de 750 joules ou arco de potência de 300 watts. Um dos dois ele tem que detectar primeiro. Ou seja, um arco de 300 watts, perdão, ele teria que interromper até 2,5 segundos. Tá? Mas isso a gente vê que acaba acontecendo até com menos tempo, né? Aqui a detecção, no caso do ensaio, foi em milissegundos. Tá? Então, esse estudo mais detalhado da potência do arco, do tempo de detecção do AFCI, ele está sendo realizado pela universidade. E a gente vai ter respostas mais precisas no futuro próximo. Tá? Com relação ao distanciamento, a IEC, na verdade, os ensaios estão baseados na IEC 63027, que ela determina se eu não me engano, 4 distâncias e velocidades de separação dessas pontas aqui. Né? Na verdade, essas pontas que foram ensaiadas ainda não estão de acordo com a norma, a IEC 63027. Isso daqui é um ensaio mais demonstrativo, tá? Ele ainda não está dentro 100% da norma. Se vocês tiverem a oportunidade de olhar a norma, aqui uma ponta é uma esfera, a outra... elas têm um desenho diferente, não são somente duas barras de cobre. Mas aqui a gente tem um caráter, nesse vídeo, mais educativo. Tá? Mas são definidas velocidades de separação, então as pontas elas se encontram e elas se separam com velocidades diferentes. Então existem essas separações, essas diferenciações dentro da norma. Vamos lá.
perguntas aqui. Tempo de interrupção. Deu uma travada aqui no meu. Tempo de interrupção da FCI é configurável? Não. Ele segue padrões pré-definidos do sistema de detecção dele. Tá? Peraí, só um minuto aqui que eu tive um problema com a apresentação. Eu vou abrir ela de novo. Enquanto isso, a gente... Espera só um minutinho. É interessante a gente ver esse fenômeno mais na prática, né, e em ensaios feitos no Brasil. Pronto, agora eu consegui voltar. Que a gente tem mais proximidade, né, com esses estudos, né, e a nossa ideia é sempre compartilhar com vocês o máximo de informação possível. Então, é bem provável que a gente tenha mais webinars ou mais eventos de comunicação mostrando esse fenômeno. Tá? No caso de arco terra, o inversor também detectaria? Nesse caso, não. Seria um arco em série. O arco em série que é detectado pelo inversor. Tá? Que, inclusive, é o que estipula essas duas normas aqui, esse C63027 é o L1699B, e também é o arco mais comum e mais vamos colocar assim, mais fácil de acontecer, né? Mais recorrente, palavra certa. Aqui a gente falou do 80 volts, né? Bom, na portaria do Inmetro, qual que é a novidade que tem na portaria 140? Primeiro, nas definições já consta lá o que é o fenômeno do arco elétrico, o que é o detector de falha de arco, o equipamento de proteção de falha de arco. Então, aqui no caso foi colocado aqui o AFD, que é Arc Fault Detector, então detector de arco elétrico, e o AFI, que é um interruptor de arco elétrico, e o AFCI é a junção desses dois componentes. Né? Então, ele é o detector e o interruptor de arco elétrico em série, que nesse caso está dentro do inversor. Tá? Eu vou mostrar no final, alguém perguntou aí sobre quais inversores tem o FCI, eu vou mostrar no final. Tá? Então, apesar... Isso aqui, gente, não é compulsório, infelizmente, na portaria do Inmetro. É só um item, vamos colocar assim, um item opcional. Então, o fabricante que fizer um novo registro no Inmetro, ele vai declarar se o inversor tem o FCI ou não, e aí se ele declarar que tem, ele vai ensaiar de acordo com os parâmetros que estão na própria portaria. Então isso é público, vocês podem dar uma olhada, né? Mas aqui tem alguns pontos que a gente comentou. Então, o arco em série tem que detectar um arco em até 2,5 segundos, ou quando a energia do arco exceder 750 joules. Tá? Isso é o que está na portaria e vai ser ensaiado nos inversores. Tá? Aqui é um estudo feito no Reino Unido e mostra os principais componentes que causaram um incêndio em instalação fotovoltaica. Então, a gente vê aqui que bom, alguns são de falhas desconhecidas, né? Porque infelizmente às vezes o incêndio consome tudo, né? Então não dá para descobrir. Mas falha de instalação, né? E aqui a possível causa raiz. Você vê que o top aqui são tudo do lado DC, são a maior índice de causa raiz de incêndios. Desse estudo feito por lá, esse estudo foi feito por uma amostra de instalações, então não. O próprio estudo fala que não foi feito em todas as instalações, ele foi feito numa amostra de instalações. Então a gente já vê aqui pelo menos 46 instalações no Reino Unido pegaram fogo, infelizmente. Mas na verdade esse número é maior, é que eles não investigaram todas.
E, infelizmente, aqui no Brasil, os incêndios vêm crescendo. Infelizmente, essas são notícias todas de 2022. Eu acho que já faz um bom tempo, né, que a gente vem falando sobre o FCI. E lá atrás, não muito tempo atrás, menos de um ano, talvez, um ano atrás, eu usava exemplos de fora, né, Estados Unidos, China, Europa, exemplos de incêndio, e muitas vezes eu era colocado em dúvida, né, porque eu estava trazendo exemplos fora do Brasil, então às vezes traz a imagem de que é algo distante, né, mas na verdade, e aqui no Brasil a gente não tinha ainda registros, ou pelo menos notícia na mídia sobre incêndio em instalações de telhados. Mas infelizmente agora temos, né? Então temos alguns exemplos aí, todos esses de 2022. Infelizmente o risco de incêndio, a tendência é que a quantidade de incêndios, infelizmente, elas cresçam, porque o Brasil ainda é um país novo em instalações fotovoltaicas. Como a gente está falando que o arco elétrico ele é resultado de uma má isolação CC, então quanto mais tempo essa usina operar, maior o risco de se ter um arco elétrico, seja por envelhecimento dos conectores, dos condutores, ou seja, até por uma ação externa de um roedor ou algum outro fenômeno. O que acontece é que quanto mais tempo a usina está operando, maior o risco de se ter um arco elétrico e maior o risco, portanto, desse arco elétrico resultar num incêndio. Então, com o sistema FCI, você mitiga uma boa parcela desses incêndios, tá? E esse é o objetivo que a gente está também trazendo essa pesquisa aqui para o Brasil, tá? E trazer essa informação mais perto de vocês. Tá? E aí a pergunta, eu vi alguém perguntando aí rapidamente no chat, dei uma olhada aqui, alguém perguntou sobre qual a linha que é disponibilizada com a FCI. Então, todos esses inversores têm o FCI, tá? Não é opcional, todos esses modelos eles têm o FCI, então toda a linha monofásica de 2, 3, 4, 5, 6 kW. Os trifásicos 12, 15, 17 e 20 da família M2. O 20 M3, que é um inversor trifásico 220. O 30, 36 e 40 M3, que é um inversor 380. O 75, que é um lançamento, em breve vai estar disponível aqui para o mercado, é um produto exclusivo para o Brasil e que tem o FCI. E o 100M1 Pro, também o inversor que tem o FCI incorporado. Então, todos esses inversores têm a proteção contra arco elétrico em série, que é o que a gente mostrou aqui na apresentação. E lembrando, né, o FCI, no nosso caso, é uma proteção dentro do inversor, incorporada ao inversor. Então, uma vez instalado, você está protegido desse risco, né? Não precisa de nenhum componente externo. Um detalhe que, às vezes, o pessoal pergunta é a questão dos otimizadores. O FCI está dentro do inversor. Tá? Então, com ou sem otimizador, está protegido do arco em série. Se você tiver o otimizador, você tem uma função adicional, que é o Rapid Shutdown, que é um outro dispositivo de segurança, mas eu não trouxe aqui nessa apresentação, porque eu queria focar mais no arco elétrico e no FCI. Tá? Mas a diferença é essa. Com o otimizador, você tem a função de desligamento de tensão em casos de emergência. Tá? É um sistema, também é um sistema de segurança muito importante, também está lá no NEC, no National Electrical Code dos Estados Unidos aqui. Mas eu não trouxe dessa vez na apresentação, porque para focar mais no fenômeno do arco aqui. Um detalhe importante, se você tem otimizador em todos os módulos da string, a detecção do arco é a nível de módulo. Então, se for detectado, se o FCI atuar, for detectado o arco,
você vai ver pelo Fusion Solar, que é o aplicativo de gerenciamento, de monitoramento, a posição desse arco. Então, em qual módulo houve essa falha CC e aí facilita aí na busca desse problema. Tá bom? Bom, da apresentação, era isso que eu queria apresentar. Acho que eu fui respondendo algumas perguntas aí na medida do possível. Enquanto eu apresentava, eu lia algumas perguntas. E acho que é isso. Deixa eu ver. Bom, a precisão da detecção do arco, na verdade, o arco, o inversor monitora perturbações do lado CC, quando entende que é um arco, ele interrompe o circuito. Tá? Dentro desses critérios que estão na norma, tanto na UL quanto na IEC, dos 2,5 segundos ou 750 joules de energia do arco, que são as duas grandezas que têm que ser respeitadas, né? Mas a gente viu que ele acaba fazendo essa detecção muito, muito antes desse tempo e dessa energia. A questão da energia do arco, eu não quis trazer detalhes aqui ainda, sem ter uma conclusão, tá? Então essa pesquisa ela ainda está em andamento. E quando a gente tiver mais detalhes muito, muito breve, a gente faz mais um evento aí para comunicar mais detalhes sobre o avanço desse P&D e das respostas, aí, trazer mais respostas para vocês. Tá bom? Eu vou passar agora para a Van, porque vai ter um quiz. Então, a Vanessa, se quiser Oi, tá me ouvindo bem? entrar aqui para dar mais detalhes. Tá me ouvindo bem? Alô? Tô te ouvindo. Ah, então tá joia. Pessoal, eu vou soltar o quiz, então. Obrigada, Nelson, pela sua disponibilidade aqui com a gente. Eu vou soltar o quiz aqui na caixinha no nosso chat aqui e agradeço a vocês para poderem participar. Só lembrando que a primeira maior pontuação desse quiz recebe um box de brindes exclusivos e eu vou dar 5 minutinhos para a gente poder receber essas perguntas, essas respostas. E aí, após os 5 minutos, já dou o resultado aqui do nosso quiz, tá bem? Eu vou soltar aqui no chat, que vocês já podem acessar, e vou disponibilizar também no alto aqui da tela. Em 5 minutos, a gente já retorna aqui com o resultado. Joia. Já coloquei aqui. Enquanto isso, vou passar o vídeo do Nelson para a gente poder rever enquanto acontece o quiz. Fala pessoal, meu nome é Nelson Stanice e hoje eu estou aqui na Universidade Federal de Santa Maria, onde a Huawei tem um projeto de pesquisa em desenvolvimento com uma linha de pesquisa na investigação sobre o fenômeno do arco elétrico, que é o que a gente vai mostrar aqui hoje na prática. Então, eu estou aqui com o professor Lucas Belinazzo, que é pesquisador e está envolvido no projeto. Então, Lucas, queria que você mostrasse um pouquinho aqui dos ensaios que a gente vai fazer sobre o arco elétrico. Depois a gente vai mostrar a solução para esse problema. Queria que você explicasse um pouco aqui do que está sendo desenvolvido. Claro. Nós vamos fazer 3 testes de arco elétrico para demonstrar o fenômeno. Esse é o nosso protótipo que desenvolvemos aqui no laboratório. Ele é composto de 2 barras de cobre em que a gente passa a corrente de um sistema fotovoltaico, né, e a gente vai separar
essa barra de cobre para demonstrar o fenômeno do que acontece com o arco elétrico. No primeiro teste que a gente vai fazer, a gente está agora com uma tensão de 500 volts e corrente de 8 amperes, que são valores comuns, convencionais aí para geração distribuída em residências, né? Então, a gente vai aplicar, vai começar o arco elétrico aqui. Ó, o arco elétrico ele é gerado aqui com ar ionizado e a corrente elétrica passando por aí. A gente não pode deixar muito tempo, porque vai gerar um aquecimento muito grande nisso daqui. Então vamos separar, já está acontecendo um arco elétrico, como vocês podem verificar. Esse arco elétrico ele é causado, né, por mau contato, problemas de conexões, né, e então é um problema que pode gerar inclusive fogo, incêndio, pela grande energia que é concentrada num único ponto. Neste segundo teste agora, a gente vai testar o arco com uma tensão de 80 volts e corrente de 16 amperes, que já está passando aqui pelo cobre. Essa tensão de 80 volts e corrente de 16 amperes não foram escolhidas por acaso. A tensão de 80 volts está na norma dos Estados Unidos como tensão mínima necessária para a obrigatoriedade da proteção contra arcos elétricos lá de corrente contínua. Já a corrente de 16 amperes é uma corrente que está sendo utilizada em novos módulos fotovoltaicos de alta corrente. Então, e essa questão da corrente é muito importante porque quanto maior a corrente, maior a facilidade da ignição do arco elétrico. Então, vamos iniciar o nosso teste. Podemos ver que mesmo com 80 volts o arco continua, né, se mantém por vários segundos aqui, indefinidamente. Vamos desligar. Mesmo com tensão baixa de 80 volts, ocorreu um arco com grande concentração de energia, então por isso a gente tem que separar aqui, isso é perigoso para a criação, talvez, de risco de incêndio. Agora, no nosso último teste, a gente vai testar o sistema fotovoltaico com corrente de 8 amperes, tensão de 500 volts, conectado agora a um inversor, que nesse caso é um inversor da Huawei, que ele possui a proteção, a FCI, que do inglês é Arc Fault Circuit Interrupter. Essa proteção, ela monitora a tensão e corrente do sistema fotovoltaico e identifica os padrões do arco elétrico, atuando rapidamente para desligar o inversor e assim interromper o arco elétrico. Então vamos iniciar aqui o nosso teste, que já está passando a corrente de 8 amperes aqui no nosso gerador de arco elétrico. Podemos ver que o arco iniciou e logo foi extinto pelo inversor, o inversor se desligou agora, né? Então, de fato, o inversor conseguiu atuar nessa proteção para evitar a propagação de fogo, né, e talvez um incêndio. Isso mostra a importância desse tipo de proteção, principalmente em instalações de telhado, né? E a gente viu atuação aí em Bom, pessoal, encerramos então agora os nossos 5 minutos do nosso quiz. Deixa eu já pegar aqui o resultado. Nossa, tivemos bastante notas máximas aqui, mas pelo ranking aqui do Google, a primeira maior colocação, a primeira maior pontuação que nós recebemos aqui ficou para Túlio Raposo. Então, Túlio, se você estiver ainda nos ouvindo, nós vamos mandar um e-mail para você, pedindo as suas informações, seus dados, para poder mandar o seu box para casa, tá bem? Então, mais uma vez, agradeço a todos vocês pela participação, obrigada pelo engajamento de todos, foram realmente bastante perguntas que a gente recebeu aqui, Nelson conseguiu dar conta de boa parte delas, e fica o nosso convite para daqui 15 dias, a gente tem mais um webinar aqui, vocês vão com certeza receber o nosso convite por e-mail, e peço para vocês seguirem a gente também pelas redes sociais por onde a gente promove, tá bem? Muito obrigada e até a próxima.